E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatais, um podcast voltado para profissionais de saúde que querem se atualizar em reumatologia. E aí, pessoal? Antes de começar o seu episódio hoje, uma pausa breve para a informação da nossa equipe. Nesse episódio, pode ser que você perceba algumas falhas no áudio. E isso aconteceu por problemas que tivemos na conexão durante a gravação do episódio. Mas não se preocupe que isso não interfere em nada na transmissão do conteúdo e a qualidade desse episódio ficou incrível. Tivemos participantes, convidados super especiais. Então, não deixe de assistir até o final. Vamos nessa? Meu nome é Pedro e hoje tenho dois convidados especiais, dois amigos. Dr. Felipe Griso, médico reumatologista pela Unifesp, mestre e doutor em ciência da saúde pela Universidade Estadual de Maringá, professor adjunto de reumatologia desta universidade, membro da Comissão de Doenças Osteometabólicas da Sociedade Brasileira de Reumatologia e da Comissão de Densitometria e outros métodos da Abraço. Estamos também junto aqui com o Gustavo Bering, médico reumatologista e doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FMUSP, professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, preceptor do Serviço de Reumatologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia e membro das comissões de miopatias inflamatórias e artrite reumatoide. Bem-vindos, meus amigos. Boa noite, Pedro. Boa noite, Pedrão. Obrigado. Um prazer imenso estar aqui hoje. Vamos falar. Então assim, hoje convidei esses dois amigos para a gente poder falar a respeito do congresso que a gente teve a oportunidade de participar, agora recente, no final de junho, o 14º Immunology Summit. Foi um congresso que aconteceu em Praga, na República Tcheca. E um congresso um pouco peculiar, né, que além de ter as tradicionais palestras em plenária, foi um congresso que teve a presença de reumatologistas e dermatologistas, a maior parte da Europa, mas também da América, excluindo os Estados Unidos, né? Eu não lembro de ter visto nenhum norte-americano lá. E além das palestras da plenária, tiveram vários workshops, que eram pequenos grupos que foram discutidos prática clínica, e aí foi bastante interessante a gente entender até a realidade de cada país e também poder compartilhar a nossa experiência. Então, a intenção desse podcast é trazer os principais highlights e discutir, e é bastante interessante aqui, porque também temos 3 países diferentes aqui, né? São Paulo é um país à parte, interior do Paraná, um país à parte, e Salvador também representando o Nordeste, um país à parte. O primeiro highlight que eu queria trazer é como fazer dinheiro nessa viagem, né? Nosso amigo Filipão aí conseguiu multiplicar o seu patrimônio. Quem não sabe, o Filipão aí teve a sua mala extraviada, conseguiu embolsar em um seguro de quase 2.000 euros, né? E aí, para quem não tem muita experiência na viagem na Europa, infelizmente é relativamente comum perder a bagagem, então pessoal da old school aí, vale a pena sempre ter um GPS, um AirTag, né, Filipão? Então, a gente conseguiu multiplicar seu patrimônio, né, Felipe? a gente é old school, né? Não usou desses métodos e aconteceu, mas foi uma experiência bem bacana, foi bem engraçado e estamos correndo atrás do prejuízo agora. Acho que no final das contas o custo-benefício vai ser razoavelmente bom, viu? Rapaz, se o cara fizer uma viagem dessa por mês, não precisa nem trabalhar, né, Gustavo? Só de reembolso de seguro. Fora os laudos de densitometria, né? Você está conversando com um cara aqui, ele abre o notebook, lauda 10, né? Aí fecha, continua conversando. Olha, tem que correr atrás do prejuízo, né? Eu perdi a mala ali, né? Então ele tem que correr atrás do prejuízo instantaneamente. O cara no saguão do hotel, laudando densitometria, tá lá no aeroporto, sala de embarque, não posso conversar, não, tem 70 mil densitometrias para laudar, fazendo dinheiro. Lauda densitometria. No avião esse também, é um mago, no avião né? também, não é pode um mago, hein, perder Pedro? Rapaz, o cara consegue multiplicar dinheiro assim facilmente, ó, fica a dica Pedrão, aí, pessoal que está terminando a residência. Pedrão, literalmente são ossos do ofício. Literalmente são ossos do ofício. Tá vendo? O pessoal acha que só as doenças autoimunes aí que trazem dinheiro aí, que trazem fama, a parte osteometabólica aí sendo muito bem representada. A galera do Beleza. osso aí, né?
Com certeza. A única coisa, assim, acho que um dos workshops que mais chamou a atenção para mim foi aquele workshop 3 publicações que mudaram a minha prática clínica, e um trabalho que foi apresentado, foi até um trabalho que foi publicado em fevereiro de 2022 na Lancet, que foi um estudo que comparou metrexato e monoterapia versus metrexato mais leflunomida no paciente com artrite psoriásica no quadro poliarticular periférico. É interessante esse estudo, um estudo controlado randomizado, 78 pacientes, e a comboterapia foi superior ao metotrexato. A gente usa a comboterapia mais na artrite reumatoide, não costuma usar nas espondiloartrites em geral. Interessante, foi avaliado através do PASDAS, que é um índice composto, que avalia vários domínios, e apesar dessa comboterapia ter sido superior ao metotrexato sozinho, também teve mais efeitos adversos. Então, o paciente tiveram muito mais náusea, mais vômito. Então, apesar do paciente ter melhorado a atividade de doença, não conseguiu sustentar essa comboterapia. Não sei como é que é a prática de vocês também acabam trabalhando no SUS, sabem da dificuldade de acesso a biológicos. Eu aqui em São Paulo, mesmo a gente lá no SUS, a gente não costuma fazer 2 DMARDs nas espondiloartrites em geral. A gente falha primeiro anti-inflamatório, com DMARD, a gente acaba depois indo para biológico, mas a realidade de vocês é diferente. Não sei como é que é você aí, Filipão, no Paraná, e também Gustavo. Então, interessante, né, Pedro, esse artigo, porque em AR, acho que todos os locais do país é bem estabelecido na segunda fase a gente tentar ou trocar, né, de MARD ou combinar. Mas nas espôndilos, incluindo a psoriásica, realmente não é uma prática tão comum a associação. Então esse é um artigo bem interessante que mostra essa possibilidade aí, principalmente nos locais com dificuldade de acesso ao bio, de antes de você partir aí direto do MTX para bio, de você talvez pensar na combinação do MTX com leflunomida, obviamente monitorando esse paciente bem de perto, mas um estudo bem interessante em termos de AP. E você, Gustavo, você costuma utilizar aí, como é que você costuma fazer essa comboterapia? Pedrão, como você falou, né, acho que uma das partes mais interessantes lá do congresso é porque é um congresso pequeno, né? É um congresso pequeno, não está no EULA, na CR. Às vezes a gente vai lá, faz uma pergunta ali para o palestrante no fim da aula, mas a gente não tem uma interação, né? E lá eu acho a coisa é feita para a gente ter aquela interação, os workshops, né, para a gente trabalhar mais de perto. A gente conversou bastante com o pessoal lá, né? E eu acho que um primeiro ponto interessante é a gente ver assim que não são um mundo diferente, né? Eles fazem muita coisa parecida com a gente, enfrentam os mesmos dilemas, desafios, os mesmos problemas, né? As mesmas coisas. É bem parecido. O que me chamou a atenção desse workshop lá que a gente discutiu é como eles têm medo da associação, né? Metotrexato, leflunomida. Parece que é uma coisa bem generalizada assim na Europa, que eles a gente comentou lá, né, que a gente fazia muito, e eles comentaram muito da questão de toxicidade hepática, que eles tinham muito receio, nem a R eles fazem receio da combinação e tal, então que eles não utilizam muito, e eu acho que isso é uma coisa um pouco diferente da nossa prática aqui, que a gente está mais acostumado a associar, né? Aí, Pedro, em relação à sua pergunta, né, depende de onde eu estou, né? Eu acho que, assim, quando eu estou no serviço público, a gente pensar assim, em larga escala, né, em que o recurso é limitado, né, é finito. Eu penso muito em associação, por diversas questões, né, pelo custo do biológico, deslocamento do paciente, cadeira de infusão, tudo isso, né? Então eu sempre faço uma primeira tentativa de associação. Eu tento fazer depois das 2 falhas. Foi interessante o pessoal da Inglaterra falando que eles não podem, né? Eles têm que ter 2 falhas de MAD sintético convencional. Exatamente. Então, eu no público eu sempre tento. E aí, depender, né, às vezes uma conduta mais individualizada em consultório, acho que o leque está aberto aí para a gente pensar em várias opções, inclusive na associação, né? Então, eu sou bem a favor, assim, eu sou bem propenso a associar de MAD sintético convencional, se eu tiver a oportunidade. O doente tiver um cenário favorável para isso, eu penso sempre em associado. Talvez assim, acho que o desafio, como você pode ter que individualizar, talvez vai ter aquele paciente, aquele perfil de paciente que vai se beneficiar um quadro mais poliarticular, sinovite,
que pode ser que favoreça essa associação, mas talvez acho que o maior desafio quando a gente compara a psoriásica, por exemplo, com artrite reumatoide, é que os pacientes com psoriásica costumam ser mais metabólicos, então naturalmente eles já costumam ter já uma esteatohepatite, uma doença gordurosa do fígado, e isso acaba restringindo às vezes até a imunoterapia, né? Então esse talvez seja o desafio, né? Não só já a toxicidade da comboterapia, mas umas comorbidades que esse paciente já costumam apresentar, né? Mas muito bom. Algum outro highlight que vocês querem trazer de estudo ou de discussão? Aquela pergunta, né, no final da apresentação, como o Gustavo falou, né, um congresso pequeno, a gente teve o privilégio de discutir pessoalmente, assim, com os principais autores da reumatologia europeia, né? Coisa que eu, só finalizando esse assunto, Pedrão, eu penso da seguinte forma, assim, às vezes, talvez se eu fizer biológico para todo mundo vai ser melhor, é possível, né? Se eu entrar com comboterapia para todo mundo vai ser melhor em termos de desfecho, de sintoma, é possível, mas todo mundo precisa? Eu acho que não, entendeu? E a gente só vai saber se a gente vai fazendo, se a gente vai escalonando mesmo, treat to target, né? Se a gente vai subindo aos poucos. Então, às vezes, eu prefiro ir aos poucos, escalonando, subindo degraus, do que logo mandar uma bala de canhão logo. Uhum. Você falou agora de escalonar, eu lembrei que foi até outro trabalho que foi trazido nesse workshop, que o paciente que usava metrexato, por exemplo, chegava na dose de 15 miligramas, não tinha uma resposta satisfatória, não atingia o MDA, e se valeria a pena a gente otimizar a dose, né? Então chegar até 25 miligramas. E a gente considerando aqui o mundo ideal de fazer subcutâneo, que a gente sabe da bioatividade é diferente, acima de 15 miligramas, e o estudo mostrou que não teve diferença. Então, o paciente com 15 miligramas que não chegou a ter uma resposta satisfatória, quando você subia até 25 miligramas, não fez praticamente nenhuma diferença, só cerca de 13 pacientes acabaram atingindo o MDA, né? E achei bastante interessante. E fazendo um paralelo com outros estudos, e até a recomendação do GRAPPA, que às vezes a gente fica um pouco interrogado. Se a gente for olhar no GRAPPA, ele bota o metotrexato como sendo eficaz no tratamento de entesite, né? E geralmente a gente segue anti-inflamatório e imunobiológico. E teve a defesa, né, de inclusão do metotrexato como poder ser eficaz em entesite por conta de um desses estudos em que teve dose escalonada de metrexato, que foi comparado com um adalimumab, e observaram que os pacientes que tiveram dose escalonada de metrexato, cerca de 30%, teve uma melhora total, uma resolução de entesite, né? No grupo só metrexato, e o outro grupo era metrexato mais adalimumab. Então, no grupo só metrexato, quando teve a dose escalonada, cerca de 30% teve melhora total das entesites, e isso acabou justificando a inclusão do metrexato como medicação de escolha eficaz na resolução de entesites. Eu, na minha prática clínica, não tenho uma boa resposta de metrexato para entesites, assim, eu não tenho no dia a dia, como é que vocês fazem, se chegam a observar alguma melhora de entesite, como é que é a prática clínica de vocês? Então, Pedro, é interessante esse trabalho, né, uns vários cenários aí. Em AR, acredito que é consenso a gente otimizar o MTX bem rápido, tentar chegar em dose cheia, né? Às vezes até insistir no subcutâneo quando a tolerância não é boa, ou pensando em melhor biodisponibilidade, mas esse é um dado bem interessante em AP, né? Que um paciente que não vai bem ali com 15, será que vale a pena eu continuar e tudo mais, ou será que já vale a pena eu mudar a estratégia, né? Então esse trabalho ele mostra que talvez em quem não tem nada de resposta com 15, talvez já vale a pena você virar a página, né? É o recado que ele deixa. Na prática clínica, né, Pedrão, entesite sempre é um domínio muito difícil, né? E seja entesite axial, seja entesite periférica, e assim,
os pacientes que respondem a Admar sintético, a Intesite, são poucos, né? Existem alguns outliers, mas de uma maneira coletiva a gente não vê respostas brilhantes, né? Que nos encorajem a fazer isso de maneira rotineira. Então, para um ou outro caso, pode sim haver uma resposta e tudo mais, mas de maneira global as respostas em êntese são baixas, né? E ouvir aí o Gustavão, né? É interessante, né, Pedrão, que todo mundo lá respondeu otimizar a dose do metrexato, né? Quer dizer, todo mundo não, mas a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas, ele botou assim, 3 opções, né, ABC, todo mundo foi no otimizar metrexato. E daí ele mostrou a evidência que em AP não parecia ser a melhor conduta, e foi meio que surpresa para todo mundo, assim mesmo, né? A maioria das pessoas respondeu isso aí. Eu concordo absolutamente com o Filipão aí. A gente vê em alguns casos, né, geralmente aquela bichuruca, né, aquela intesite meia boca, assim, um quadro mais leve, periférico. A gente vê que quando você entra com um DMARD sintético convencional ali, junto com a melhora global, a melhora da artrite periférica, alguns casos melhoram, mas eu concordo que não é a regra, né. E um dado interessante aí, que a gente está aqui debatendo um pouco, trazendo a RAP e a RAP, são doenças muito diferentes, né. São doenças muito distintas, fisiopatologias bem diferentes. Então, não dá para a gente ter a mesma conduta nas duas mesmo, né? Ter uma linha de tratamento igual para as duas, né? Se comportam de forma bem diferente. Então, eu concordo com você, Felipe. É interessante, Gustavo, Pedro. Assim, acho que esses dois estudos, eles se interligam, né? Os dois que a gente falou. Então, talvez aí fica como uma possível mensagem, né, que nos pacientes com AP periférica, a gente deve chegar a 15 de MTX aí, idealmente em todos, mas nos pacientes que não têm aquela resposta brilhante MTX, quem sabe pensar até em associar já o leflunomida mais cedo, e se for um paciente com fatores de prognóstico ruim, talvez aí você pular a etapa da leflunomida, tá? Mas é bem interessante os desfechos aferidos por esses dois estudos, eles são bem úteis na prática clínica diária, né? E vocês traziam mais algum highlight aí de algum workshop ou até de palestra que nós tivemos lá? Tivemos palestra dermato-reumato, e o foco acabou sendo mais realmente as espondiloartrites, mas teve também um workshop de lúpus, né? Teve um pouquinho de polêmica lá com o corticoide, né? Esse do corticoide eu participei em outro em paralelo, não sei se o Gustavo estava. Eu não estava nesse também. Eu também não. Eu foquei um pouquinho mais nas teorias. Conta para nós aí, corticoide. Agora você gerou expectativa, tem que falar. Foi apresentado alguns casos de paciente que estava em atividade, e só que vinha com altas doses de corticoide, altas doses, estou considerando aqui mais do que 10 miligramas de forma contínua, e sem otimização da droga de base, sem otimização, por exemplo, da azathioprina ou de metrexato, e aí foi questionado se a gente não esquecer de otimizar as medicações para tentar sempre retirar a prednisona. E, mais uma vez, evidenciando, né, o efeito deletério do corticoide ao longo de toda a evolução do paciente, porque parece que quando a gente chega a conseguir praticamente tirar o corticoide, 5 miligramas, a gente fica mais tranquilo, a gente relaxa, né? Não, 5 miligramas é aquela dose fisiológica e tal, tranquilo, e de boa, o paciente se sente bem, está acostumado, e já teve vários trabalhos que incentivam a você realmente zerar. Então, mesmo 5 miligramas, você ainda tem efeito deletério no longo prazo. Então, teve um movimento aí que ficou mais resistente de tirar o corticoide, com medo de flare e tudo mais, e outro que foi super incisivo em tirar o corticoide, né? E, lógico, mais uma vez, tentar individualizar cada caso, mas a mensagem que não pode deixar passar é que mesmo uma dose baixa de glicocorticoide, dose equivalente a 5 gramas de prednisona, se possível, de tentar retirar, né, que seja de forma paulatina, porque os efeitos adversos acabam vindo, né?
Pedrão, aqui é interessante porque eu tenho conflitos de interesse, né? Quem cuida de osso, então, assim, a literatura, ela deixa claro para nós que o corticoide de longo prazo é muito deletério para vários domínios, né? Incluindo o osso, mesmo em doses muito baixas. Então, e a gente vem vendo as transformações, né? Na abordagem terapêutica de lúpus, acredito que sempre, a todo custo, a gente deve otimizar a droga de base para tentar retirar corticoide, né? Corticoide crônico em lúpus deve ser a exceção, não a regra, né? E em muitos locais, a prática corrente, em muitos serviços é a regra, né? E essa página tem que ser virada. Essa é minha opinião e eu acredito que é o que os consensos vão preconizar aí do presente até o futuro. Eu tô concordando demais com você, viu, Filipão? Assim vai ficar sem graça, velho. Tem conflito falar de alguma interesse coisa também. aí pra gente. Tô com os caras do osso aqui, não vou ser contra, né, velho? Mas eu concordo absolutamente. Tem trabalho, né? Tem estudo que mostra que quando a gente tira essas 5 miligramas de quem está em remissão do lúpus, eles fazem mais flare, né? Estudo comparativo. Quem permanecer com as 5 ou tirar, vai fazer mesmo, né? Vai, mas tem que tirar, velho. Não tem como a gente deixar esses 5 miligramas eternamente. A gente sabe que tem um potencial de dano acumulado muito grande, né? O potencial de dano acumulado de glicocorticoide no lúpus em 10 anos chega a 50%, né? É muito grande, né? São muitos problemas. Então, se a gente pensar ali que metade é o que a doença causou e metade é o que o glicocorticoide causou, é muita coisa, né? Então a gente tem que tentar tirar. E como você vai tirar, o momento exato, a velocidade, etc., acho que ainda cabe aí a gente tentar customizar, né, no tratamento. Mas não dá para fechar o olho, fingir que não está vendo e deixar aqueles 5 miligramas eternamente. Né? Para o doente isso é muito ruim. E aí sempre tentando otimizar a drenagem sintética convencional, terapia biológica, que a gente está fazendo por trás, né, para poder tentar tirar aquilo ali em algum momento. Ainda mais essas novas drogas que estão chegando, né? Então, às vezes, acaba facilitando a gente conseguir otimizar o tratamento imunossupressor, que talvez em alguns pacientes a gente não conseguiria com drogas como metrexato, azathioprina, micofenolato. Então, eventualmente, a gente consiga evitar esse flare e conseguir realmente zerar o corticoide, né? Pedro, só uma observação, né? Os bios aí têm um papel muito interessante daqui para frente, mas a gente vê uma certa inércia, né, de muitos colegas, mesmo com as medicações antigas, né? Então, às vezes, há janela para otimizar a azathioprina, o MTX, existe uma certa inércia, né? Então, essa inércia tem que acabar. O recado é esse, mesmo com drogas sintéticas habituais, a gente tem que otimizar, tem que buscar a retirada, e hoje, se for necessário, né, você tem armas mais potentes, né, que podem também auxiliar. Mais interessante, né, combinando com o DMARDs, né, a gente não tinha esses dados até muito pouco tempo atrás, hoje a gente sabe que dá para a gente combinar a terapêutica convencional com os novos biológicos, né, e isso abre uma janela de oportunidades muito grandes para melhorar o que a gente oferece para os pacientes. Às vezes eu brinco com o paciente, assim, às vezes tem um pouco de resistência deles de tirar, né? Tá muito tempo tomando, tem uma carga grande de sequela, aí tem um efeito anti-inflamatório do corticoide. Eu falo assim, olha, tudo que a gente faz aqui o dia inteiro é para tirar esse negócio, véio. A gente dá essa medicação, dá outra, otimiza essa, muda. Tudo que a gente está tentando fazer aqui é para tirar esse negócio, velho. Então precisa arrancar, né? Não tem jeito, agora que chega, né? Uhum. Tive também uma oportunidade, teve um momento lá que a gente podia fazer perguntas livres, né, encontrar os principais professores lá, os palestrantes, e eu conversei com a Sofia Ramiro, e que teve 2 trabalhos interessantes que foi apresentado nesse lá. Na verdade, foi um pôster, um trabalho foi uma apresentação oral e o outro saiu só dos anais, que eram pacientes que estavam com imunobiológico em espondilo psoriásica, se fazia diferença ou não estar associada a algum DMARD. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que não está
não está bem, não está, está em atividade, por exemplo, com methotrexato, com leflunomida, associei, por exemplo, o imunobiológico, independente de qual seja a classe. Faz diferença eu manter esse DMARD convencional? Posso deixar só o biológico, né? Então, essa é uma dúvida. A gente vê nos pacientes com artrite reumatoide, a maior parte dos imunobiológicos em imunoterapia, falando principalmente dos TNFs, imunoterapia é inferior, então a comboterapia é superior. A gente tem estudos do certolizumab em imunoterapia, não teve diferença, tocilizumab, mas a maior parte dos anti-TNFs na artrite reumatoide faz diferença você manter, e aí tem toda aquela discussão se seria para aumentar a minha vida do biológico, TNF, diminuir anticorpo antidroga e por aí vai, que talvez se não tivesse tanta diferença nos pacientes com espondilopsoriásica, por ser uma doença de imunidade mais inata, embora tenha adaptativa, né? E aí teve esses 2 trabalhos e mostrou que não teve diferença, tipo, não teve diferença para artrite, para entesite, de efeito sustentável da droga. Um trabalho foram avaliados vários diversos imunobiológicos, inclusive JAK, né? Lá eles usam com cautela, obviamente, mas usam mais JAK num cenário específico para espondiloartrite, que a gente não tem ainda o costume de utilizar aqui. E outro que foi avaliado, um grupo com o ustekinumab mais MTX versus ustekinumab. E não teve diferença. Então, o ustekinumab sozinho foi igual ao ustekinumab mais MTX, inclusive para a pele, por exemplo. Lógico que você vai ter um ou outro paciente que vai fazer talvez diferença na prática, às vezes um paciente que é muito mais grave, pode ser que esse DMARD faça diferença, mas eu achei interessante esses trabalhos e fui perguntar, né, para ela, para a Sofia, mas assim, na sua prática, o seu paciente, assim, o que você faz? Faz diferença mesmo? Né? O Filipão estava até lá comigo quando eu perguntei para ela, e ela falou assim, Pedro, pode tirar, assim, realmente não faz tanta diferença, de forma geral, né? Pedro, só uma observação aí, né, Gustavão? Esse Gustavo não estava nesse workshop, eu conversando em inglês com a Sofia Ramiro, né? Esqueci, né, que ela é portuguesa, altos papos em inglês e tal, quando de repente chega essa criatura chamada Pedro e fala, então, Sofia, e daí eu falei, eu conversando em inglês aqui, né? Então, só a resenha, né? Passei um pouquinho de vergonha lá. Old school, né, Filipão? Old school, é outro total, país, né? É inglês, Liga Universal, né? Mas foi uma cena engraçada, né? Que tava lá, alto papo em inglês. Quando não, mas é engraçado, assim, tem algumas, se vocês já tiveram essa experiência, alguns portugueses, quando falam português de Portugal, às vezes não conseguem entender, então às vezes você fala mesmo, né? Não estava só a gente, né, no nosso workshop, e no dia anterior estava na mesa com 2 francesas, a gente estava falando em inglês, né? Mas depois todo mundo saiu, tá só nós 3, né? Para que ficar se martirizando, né? Não, mas foi um detalhe engraçado. Eu fiquei com vontade de bater no Pedro, né? Porque eu lá destilando meu inglês e de repente chega ele perguntando em português, mas chamou atenção, Pedrão, os europeus eles são mais céticos que a gente nas condutas em espondiloaxial e psoríase cutânea, quando o tema é associação de MTX com bio, né? A gente tem aqui no Brasil, na América Latina, acredito que um carinho absurdo pelo MTX, né? O MTX é nosso queridinho, né? Ele tem o porquê. Nosso coringa, né? O grande coringa da reumato. Exato. É a dipirona da reumato, né? É o remédio que... E aí, os europeus, eles são bem céticos, né? Com essa questão. Então, para mim, ficou bem claro nesse network com quase todos os europeus, né? Pessoal do Reino Unido, da França, de Portugal... Em psoríase e espôndilo, partiu para o bio, eles tiram MTX, né? Aqui, não é incomum a gente, quando entra com o bio, às vezes manter o MTX, né? Mas lá ficou claro, assim, que eles evoluem mais dessa forma, com a justificativa de que se eu não tenho uma evidência de melhora, eu só estou agregando efeito colateral potencial, né? Então, eles são um pouquinho mais céticos que nós, é interessante, é um ponto de vista a se observar, né?
Queria saber a opinião de vocês. Essa é a minha tendência também, velho. Quando eu tô assim, tratando esponja, AP, eu tendo a tirar, né? Se eu usei por algum motivo ali, o MTX, um quadro periférico, alguma outra coisa, para pele, né? Eu tendo a tirar, né? Eu acho que esses trabalhos confirmam, né? Esses dados a gente já tinha há um tempo, né? Já estudos observacionais, tudo, que você manter no grupo geral ali das espondiloartrites não faz tanta diferença assim, né? São doenças, como a gente já falou, bem diferentes da artrite reumatoide, né? Talvez uma imunogenicidade menor, né? Ou diferente. Então, eu tendo realmente a tirar, uma vez escalonada a terapia, manter só a terapia biológica e tirar o metrexato também. Acho que bate bem com a prática que eu faço aqui. Não sei se vocês fazem diferente. Não, acho que é isso mesmo. A gente começa o imunobiológico, não tira logo de imediato, espera aquele momento, aqueles meses iniciais, aquelas primeiras semanas, para ver o efeito do imunobiológico. O paciente está tendo uma melhora, você vai reduzindo a dose, reduziu a dose e retira, né? Uma coisa que a gente comentou lá, vocês vão lembrar agora, como eles acreditam lá na sulfasalazina, né? Eu achava que era menos, né? Eu tinha a impressão que era menos, que era mais coisa da gente aqui, né? Mas eles acreditam na droga, né? Gostam, Muito usam interessante. bastante, né? Na Inglaterra, né, principalmente, né, Gustavo? A gente interagiu com o pessoal lá e eles usam muita sulfasalazina em esponja. Eles gostam bastante. Em AR também, né, Gustavo? Em AR. Em AR usam bastante sulfa. Eu vou lhe dizer que eu gosto também de sulfa. Eu gosto. Eu acho que é uma carta na manga boa. Entra bem ali em alguns cenários, né? Dá para usar em algumas coisas. Então, eu gosto também, assim. Eu já vi algumas vezes ela operar alguns milagres, assim, né? Você vai meio... Então, eu gosto também da medicação. Tento ela algumas vezes. A maior dificuldade com a sulfasalazina talvez seja a adesão, né? Porque são muitos comprimidos, né? Se alguém inventar uma sulfasalazina aí com menos comprimidos, Posologia é diferente. Posologia é difícil, né? Eu fiz um workshop lá, Pedrão, que foi já no último dia, vocês não estavam, foi bem interessante, foi um de decisão compartilhada, né? Rapidão, a gente não estava passeando, não, a gente estava em outro workshop, né, Felipe? Tinha uns clusters. Estava tomando uma Pilsen. Você pegava A, B, de decisão, eu estava com você lá, o de decisão eu cheguei um pouquinho atrasado, que eu fui fazer o check-out. Verdade. Isso foi interessante para a Laura Coates, né, que fez, junto com um representante, ele tinha artrite reumatoide, né, ele era representante da associação de pacientes. Então, foram os dois juntos, no meio bate-bola, assim, foi só sobre decisão compartilhada, foi bem bacana, né, e naquele estilo, né, de perguntas, do que cada um fazia, ela trouxe um caso clínico, né, e daí, a partir do caso clínico dela, um caso de consultório, todo mundo foi construindo um processo de decisão compartilhada com o paciente, né? Como explicar, o que considerar, assim, né? E aí foi legal, né, Filipão? Expectativa do médico versus expectativa do paciente, né? E o representante da associação lá falou bastante sobre isso, né? Quais eram as nossas expectativas, o que a gente acreditava que eram as expectativas do paciente, né? E daí depois a gente foi contrastando essas coisas, ela mostrou alguns dados também, foi bem interessante, né? Em geral, a gente está bastante preocupado com atingir remissão, alívio de dor, ganho funcional, né? Mas o paciente também está preocupado com outras coisas, né? Queda de cabelo, dano a longo prazo, fadiga, né? Fadiga, eles bateram bem, que é uma coisa, né? Uma queixa que eles têm bastante. Então, a gente tem que... É uma coisa pra gente ficar de olho também, né? Essa diferença de expectativa do reumatologista e do paciente. Fala aí um pouquinho disso, Filipão. Você tem mais experiência que a gente. Não. Você tem mais cabelo branco. Brincadeira virar old school, né? Das quarentinhas, né? O interessante, né, Gustavo, acho que esse ponto que você tocou é importante, porque em todas essas doenças que a gente está conversando, o sarrafo, ele está mais alto, né? A gente está cada vez mais elevando o sarrafo dos alvos, e justamente por causa disso, como cada vez mais a gente consegue melhorar a dor, processo inflamatório, prova inflamatória, melhorar a função,
a gente começa a partir para outros endpoints, né? E ficou bem claro em várias sessões, né, Gustavo? Essa foi específica de decisão compartilhada, mas muito, muito, muito valorizado pelos europeus o ponto de vista do paciente, né? Os desfechos relacionados ao paciente, né? Então, a fadiga, a satisfação com o tratamento, né? Às vezes outras etiologias de dor não inflamatória, né, a sensibilização central, outros mecanismos. Então, o recado que ficou é que a gente tem que ir além, tem que revisitar a questão de ouvir o paciente, ouvir a visão dele da doença, né. Existe sempre uma discrepância assim, da visão do médico e do paciente, então a gente tem que valorizar esses desfechos e tentar trabalhar em cima deles. Acho que foi muito importante. Isso é interessante, né, Pedro? Felipe, eu até falei lá na hora, uma coisa muito difícil na nossa prática clínica, a gente saber assim, né, o que o paciente quer, né, o que ele deseja. E uma vez eu fiz um curso de comunicação e tal, uma atividade de comunicação e tal, a gente debateu muito sobre isso aí o pessoal falando sobre identificar o perfil do paciente e tal, né, tentar identificar ali qual é a personalidade. Mas, no final das contas, o especialista em comunicação, ele diz assim, pergunta, né? Você só vai saber o que o paciente quer se você perguntar. Se você não perguntar, você nunca vai saber, você nunca vai adivinhar. E as coisas que ele quer, pode variar, né? Pode ser diferente hoje, amanhã e tal. Então, se a gente não pergunta, a gente não vai saber nunca, né? E tem essa discrepância grande, né? Uma coisa que tem muito isso aí é prótese de joelho, né? Tem trabalho que mostra. O cirurgião, ele quer tirar dor, né? Mas o paciente acha que ele vai fazer culpa, que ele vai correr, né? Então a discrepância é enorme, assim, né? Não, com certeza. Eu participei desse workshop, viu? Eu estou lembrando aqui bem, inclusive eu que escrevi na cartolina lá o que a gente faria. E aí eu concordo 100% com o que vocês falaram. E assim... Gustavo, ele se empolgou muito em destilar o inglês dele ali, aí ele foi nosso porta-voz aí. O inglês do Gustavo é fenomenal. Ó. Quem precisar de algum porta-voz, o Gustavo aí está à disposição. Mas voltando lá nesse workshop, interessante, eu lembro muito bem, era uma paciente, uma mulher de 70 e poucos anos, estava com um quadro super grave, unidade 28 autismo, um quadro poliarticular, e aí foi iniciado o MTX para ela, e ela, assim, ela melhorou muito do que estava, e só que quando ela voltou ainda em atividade, uma baixa atividade, acho que DAS era 2.6, não lembro, assim, ela estava em pouca atividade, tinha uma ou duas sinovites, e ela estava ótima, super feliz, né? Só que, poxa, ela está em atividade, está com sinovite, tem quase 80 anos, então, assim, visão do médico, vou ter que otimizar essa dose, quero deixar ela em remissão, frente a tudo que ela passou, e aquele momento que ela está agora, ela está ótima, não quer que você mexa em nada, não quer que você aumente nada, entendeu? Então, visão, não, mas se você aumentar, eu não posso ter mais efeito colateral, eu prefiro estar um pouquinho inflamadinho, eu consigo fazer minhas coisas, eu consigo fazer meu tricô. Então, assim, às vezes a gente fica naquela de realmente treat target, tem que ser dessa forma mesmo, mas cada paciente é um paciente, né? Então, foi interessante esse cenário, que não é tão raro a gente encontrar no nosso consultório. Às vezes a gente acaba realmente deixando de otimizar, paciente com múltiplas comorbidades, e o paciente está bem e está daquele jeito, é ruim, pode ter erosão, pode progredir, a gente sabe que tem essa possibilidade, mas o paciente está feliz, está conseguindo fazer as coisas dele, então a gente tem que realmente balancear, né? E como o Gustavo falou, se a gente não perguntar, não questionar assim, o que importa para você, né? O que é mais importante, né? O que você gostaria de voltar a fazer, que você não está fazendo hoje e tudo, então realmente essa questão de individualização é fundamental, e a gente fica realmente um pouco mais distante de otimizar por questões mais individuais, né? Até que vocês estavam lá mesmo, né, velho? Não lembro, não. O cara estava tão empolgado com o inglês assim, o cara cresceu assim, não, deixa que eu sou o porta-voz, eu estava só escrevendo lá. Cara, um poliglota desse, né? Pedrão,
Um outro papo interessante de lá, né? Aí já na plenária, puxando agora para a psoríase, né? A psoríase, cenário terapêutico muito abrangente, muitas armas terapêuticas, e interessante que começou-se a se falar em resposta PASI 100, né? O sarrafo cada vez mais alto, lá atrás resposta PASI 50, depois PASI 75, uma grande evolução, os anti-L17A, os anti-L23, e agora também, já com surgimento lá na Europa, dos anti-L17A e F, né? No caso, o bimekizumab ali na Europa, né? Futuramente, provavelmente, vindo para o Brasil. Então, interessante o sarrafo em psoríase cutânea moderada a grave. E um detalhe interessante, vocês já puxam aí, achei extremamente interessante a abordagem sobre os linfócitos T cutâneos de memória, né? Ali onde os pacientes abrem grandes lesões, e quando essas lesões recidivam, elas sempre recidivam no mesmo lugar por causa dessa memória. Então, cada vez mais, né, a abordagem agressiva por parte dos dermatologistas dentro do conceito de interceptação, de tentar evitar a doença muito extensa, tá? Para não gerar justamente esses linfócitos T cutâneos de memória. Eu achei muito interessante essa abordagem, queria saber a opinião de vocês sobre esse tema. Com certeza, tem estudo e eles até advogam algumas doses não usualmente, doses maiores de indução, né? Então, por exemplo, secukinumab 600 miligramas na indução, como a gente viu, até doses também maiores de enzalutamide, e essas superdoses, além de ter uma melhora clínica, visando talvez melhorar e fazer com que essas células de memória não apareçam. Então, tem caso de paciente que fez uso dessas interleucinas por um tempo ou por uma dose mais otimizada, e mesmo parando a medicação, passou 1 ano, 2 anos, quase 3 anos para poder voltar a ter as lesões, né, no mesmo local. Tem um pouco mais de tudo em relação a isso, se realmente vale a pena frente ao custo, né, efeitos adversos, se alguns pacientes decidiriam fazer uma dose muito maior do que o habitual, pensando nessas células T de memória. E engraçado que parece que essas células T de memória que ficam ali na derme são geralmente quando você melhora, por exemplo, a psoríase, geralmente fica aquelas macros hipercrômicas no local, né? E conversando com colegas dermatologistas, nessas macros hipercrômicas que ficam como lesão não residual, né? Seria como se fosse uma lesão sequelar, ela tende a melhorar, que são nessas macros hipercrômicas que ficariam os linfócitos de memória. E você prolongando e mantendo o uso do tratamento tende a desaparecer, né? Tende a desaparecer. Então, é bastante interessante esse conceito. A gente vai precisar de mais estudos para ver se vale a pena, depois de você ter atingido, por exemplo, um PASI 100, se vale a pena você manter doses altas num perfil de paciente que tem essas lesões residuais, visando acabar, inclusive, com essas possíveis células de memória, pensando num efeito de remissão mais sustentada, né? Mas realmente foi um ponto bastante interessante. Não vai dar mais para a gente ficar tolerando assim, né, algum grau de atividade, né, em psoríase, né? A gente tem muita opção muito boa, né? A gente conhece muito hoje a fisiopatologia da doença e tem muita terapia dirigida para alvos específicos, né? Terapias diferentes, em moléculas diferentes. Então, eu acho que a tendência é essa aí mesmo, né, Filipão? É 100 mesmo, é pele toda limpa, é remissão completa, é MDA, né? Então, a gente, acho que é caminhar para isso mesmo, né? Para isso se tornar a rotina, né? A rotina. E o paciente está em remissão completa. Né? Chamou atenção, Pedro e Gustavo, né? Da mesma maneira que nas espôndilos, às vezes a gente consegue zerar a dor nociceptiva, mas a gente às vezes persiste com a sensibilização central, né? Na psoríase ficou bem claro ali entre os dermatos, né?
que muitas vezes eles zeram uma psoríase muito extensa, você não tem mais lesão, e o domínio deles que fica é a fadiga, né? Então, a dermato valoriza muito esse domínio da fadiga nesses pacientes mais graves, e chamou bastante atenção, que é uma dificuldade que a gente tem, às vezes, em dor não nociceptiva ali, né? E eles têm com fadiga também nesses casos. Chamou atenção, né? Acredito que é o próximo domínio aí que as terapêuticas vão buscar trazer melhora no longo prazo. Mais highlights, congresso, extra-congresso. A sessão de hidradenites supurativa foi bacana, né? Acho que para a gente reumatologista, né? Talvez para dermatologista ali não fosse nenhuma novidade, mas para a gente é muito interessante, é um pouco assustador ver o atraso diagnóstico da doença, né? Chegando a 8 anos, e como os pacientes ficam, né? E como eles melhoram com o tratamento, né? Então, eu acho que esse é um dever que a gente tem, né? Junto com a dermatologia e a sociedade, promover mais informação sobre hidradeniite, né? O palestrante lá na plenária, ele falou uma frase muito interessante, não sei se você já tinha ouvido, eu nunca tinha ouvido. Ele disse assim, a hidradeniite supurativa é uma doença de Crohn da pele. Vocês lembram quando ele falou assim? Enfim, fístula, abscesso, né? Muito dano estrutural, muita sequela. Então, foi uma sessão interessante, né? Depois, na sequência, teve uma sessão do reumatologista falando desse artrite associada a esses casos, né? E tal, que aí eu acho que é algo que a gente está mais familiarizado, mas acho que o nosso papel também é de divulgação e tratamento precoce da hidradeniite, né? A gente tem esse dever também ainda. Felizmente agora a gente tem mais opção terapêutica, foi incluído o secukinumab, mas as interleucinas 17, como 17A e até tetrabalhos, como bevacizumab, hidradeniite supurativa, né, a 17A e F também se mostrando eficaz. E quanto mais opção terapêutica, melhor para a gente, porque vai ter aquele paciente que vai ter mais um perfil de citocina e outro, mas até esse paciente chegar até a gente, ele tem uma jornada muito longa e realmente, como o Gustavo falou, nosso dever é falar mais sobre o assunto, explanar, inclusive com colegas dermatologistas e juntas à sociedade, promover essas ações de divulgação de quando suspeitar, né, múltiplos abscessos. Tem aqueles pacientes que passam por diversas cirurgias, né, então não só fazer anti-TNF, os pacientes acabam operando bastante, e mesmo fazendo sei quantas cirurgias, ainda assim é impressionante, não se chega ao diagnóstico, demorando até para chegar no especialista, né? É interessante que, além do desconhecimento, né, que esses pacientes já roda retalho, cirurgia grande, mas também o do paciente não imaginar, né, pelas áreas acometidas, por axila, região glútea, não ter ideia que isso pode ter origem autoimune, né? Sim. Às vezes ele acha que aquilo é mais higiênico, que aquilo é infeccioso, e então a gente tem que perguntar ativamente, né? Ficou bem claro lá que a hidradeniite supurativa ela tem uma incidência muito maior em pacientes com artrite reumatoide, com espondiloartrite, nas artropatias inflamatórias como um todo, mas a gente tem que perguntar ativamente. Investigar, né? Exatamente. Tem alguma lesão na axila, tem alguma lesão no glúteo, né? Tem alguma coisa diferente? Por quê? Porque isso hoje, né? No passado a gente não tinha terapêutica. Hoje, além do adalimumab, né? Lá na Europa já aprovado, né, Pedro, o Secuki e o bimekizumab em estágio avançado já de pesquisa também. Então, uma janela de oportunidades aí, muitas vezes você vai ter a opção de escolher um tratamento e que trate tanto a artropatia inflamatória quanto a hidradeniite, né? Interessante, Gustavo, bela observação, viu? Já me aconteceu, né, Felipe? Vou contar um caso aqui, de estar discutindo uma paciente assim no ambulatório, e aí o residente estava me passando e tal, no quadro de artrite reumatoide soronegativa e tal, e ela tratando. E daí ela tava com as mãos em cima da mesa, assim, eu fiquei olhando para a mão dela, era um aóligo, assim, era um aóligo bem assimétrico, ela tinha, assim, 3 articulações totalmente assimétricas. E eu olhando para a mão dela, olhando para ela, olhando para o prontuário, olhando para ela, olhando para o prontuário, e daqui a pouco eu fiz, você tem alguma lesão de pele? Ela fez, tenho. Eu falei, onde? Ela nas costas. Ela levantou as costas, ela tinha uma placa de psoríase desse tamanho aqui, ó.
E ninguém nunca tinha perguntado, ela nunca tinha falado, ela nunca tinha relacionado. Isso não aconteceu com ninguém, não, né, Carlos? Foi comigo, né? E daí ela estava lá com esse diagnóstico de AIDS soronegativa, tinha mais de ano, né? E ninguém tinha perguntado. Então, para a hidrodenite é verdade e para a psoríase também, né? Às vezes a gente não pergunta e o paciente não tem obrigação de relacionar aquilo ali à artrite, né? Ele não vai saber, ele não tem obrigação de saber, ele não vai falar. Se a gente não perguntar, ele não vai falar mesmo, aí vai passar batido. Isso é interessante esse ponto, né, Gustavo? Porque a gente até volta um pouco para a semiologia, aqueles famosos padrões, né, de articulação. Não é 100%, né, mas a gente sabe que a artrite reumatoide tem um padrão mais de pequenas e médias articulações, poliarticular, Simétrica, né? simétricas, né? Simétrica. Já a psoriase, que é o quadro periférico mais óligo, né? Às vezes pode fazer diagnóstico diferencial com cristal, mas numa mulher é mais difícil de pensar em cristal, e por aí vai. Então, a gente sempre tem que fazer aquele IGDA bem feito, fazer perguntas que, como você falou, o paciente ele não vai correlacionar, mas o que tem a ver com a lesão de pele com essa dor articular? O que tem a ver essa minha diarreia, por exemplo, com essa minha dor articular? O que tem a ver eu ficar com o meu olho inflamado, vermelho, com o meu quadro articular? Então, o verde é muito comum, né? Passar batido se a gente não perguntar. Né? Então, tem conjuntivite direto, dói, não sei o quê, e por aí vai, você vê aquele padrão, nossa, aquele padrão mais entesítico, aquele padrão mais óligo de membros inferiores, e por aí vai, né? Mas aí no litoral tem ainda mais a chikungunya, né, que São Paulo tem mais também no nosso litoral, que também acaba, às vezes, confundindo quadro reativo, às vezes é trigger, então tem que perguntar de viagem, tudo, então o paciente não vai fazer essas correlações, né? Agora, fugindo um pouquinho da parte científica, né, acho que o dado mais legal que a gente pôde vivenciar, né, é que a apresentadora maior ali do congresso, a doutora Laura Gossec, né, ela virou a nossa mais nova grande amiga, né? A gente teve o prazer ali em um dos jantares dela sentar ali na nossa mesa e por lá ficar, né? Que era a mesa mais animada, né? Exato. Vocês podem continuar aí, depois eu volto, mas vamos contar os causos aí dessa mesa, foi muito bacana. Não, foi bem engraçado mesmo, ela é muito simpática, né? Ela conversando com todo mundo e a gente tentando trazer ela para o Brasil, e não bastava trazer do Brasil, né? Cada um tentava vender o seu peixe, literalmente, né? Tentando trazer para a sua cidade, contando aqui no Paraná, histórias de pescador, né? Aqui o doutor Sebastião Radominski mostrando as cataratas, né, do Iguaçu, ele mostrou um tucunaré que ele pescou lá uma vez, né? E que a gente não sabe se é real, se não é, se o peixe foi comprado, mas virou uma história de pescador, né? Apareceu golfinho no Ceará, né? Golfinho em Fortaleza. Aquilo, chamou ela para ver golfinho em Fortaleza. E eu tentando vender o Carnaval da Bahia, né? Mostrando a imagem do Carnaval de Salvador para Laura, né, cara? Muito bom, excelente. Mas no fim ela disse que a gente convenceu ela, né? Ela não quis dizer para onde exatamente ela iria, mas que ela pretende vir no momento. Ela ficou com vontade de vir para o Brasil, e daí, para finalizar a nossa escala em Paris, né? De Praga a Paris, quem que estava no nosso voo? A doutora Laura, né? Coincidência, né? Daqui a pouco ela faz uma escala aqui no Brasil, com certeza vai ser muito proveitoso para todo mundo, né? Que tem a oportunidade de conhecer ela, né? Foi um comentário que eu mais recebi lá no Instagram, lá, maravilhosa, ela é fantástica, sensacional, e realmente, assim, como pessoa, né? Bastante especial. Simples, né? Humilde, né? Conversou pra caramba com a gente conversou lá no aeroporto, esperando o voo. E aí ela contou um pouco, né, de rotina dela, de dia a dia, atende, é chefe de uma enfermaria, né, de clínica, né, atende consultório pra caramba, acho que 5 turnos. Então, assim, gente como a gente, né, às vezes a gente tá observando assim, né, achando que a pessoa tá distante e tal, mas no mesmo sufoco da gente, né, passando os mesmos apertos. Com certeza. Passando mesmo apertos em Paris, né? O famoso perrengue chique, né? Sim. Vou atrasar.
Muito bom, muito bom. Ele tava tossindo. O refluxo e a rinite, né? Tiraram bastante sarro na viagem, né? Covid longa. Então, Pedrão, acho que só para finalizar, o último tema aí que chamou a atenção, né, o meu último comentário é a necessidade de olhar melhor para a artrite psoriásica axial, né? Naquela sessão dos 3 artigos foi falado sobre aquela análise pós-hoc do trabalho com o guselkumab, né, para artrite psoriásica, e com potencial efeito para artrite psoriásica axial. A gente já tem trabalho com desfecho primário, o Maximize, com o secukinumab, porém não existe uma definição clara, né, do que é artrite psoriásica axial e como deve ser feita a seleção dos pacientes para os ensaios clínicos. Então esse é um gap de trabalho bem interessante. Quem está envolvido com pesquisa é um gap a ser estudado. Vemos que os europeus também valorizam muito esse tema. Não, com certeza. Só para a gente deixar claro, assim, que a recomendação, inclusive as novas recomendações de tratamento da artrite psoriásica que foram apresentadas agora no EULAR, tá? Não há uma recomendação de usar anti-L23 para o domínio axial. O que a gente tem visto e tem nesse estudo de análise pós-hoc, não foi um estudo desenhado para avaliar a quadra axial, é que os pacientes que fizeram uso de guselkumab, que tinham, nesse caso, eles tinham saco leite confirmada por imagem, né, então não era só dor na coluna, tinha a imagem confirmando, e que esses pacientes tiveram melhora, e aí um dos desfechos foi o BASDAI, que fica uma crítica metodológica, que a gente não pode inferir, porque como o BASDAI ele é utilizado, uma métrica utilizada para avaliar paciente com espondilite anquilosante, automaticamente a gente tem um costume de fazer, melhorou o BASDAI, melhorou a dor axial, porque o paciente com espondilite anquilosante, ele é mais axial. Mas só lembrando que o BASDAI, a avaliação axial é só 20%, é só um dos 5 pesos que o BASDAI dá. Só que nesse caso, a gente viu melhora não só do BASDAI, mas tem especificado dor na coluna. Então, a gente, nessa análise pós-hoc, os pacientes com Gusel tiveram redução da dor na coluna. Então, tomar cuidado quando a gente for falar, realmente o Felipe lembrou bastante que a gente não tem definição ainda do que é a P axial, mas quando a gente vê trabalhos em que os pacientes com AP teve melhora do BASDAI, é importante a gente avaliar o que está sendo pontuado no BASDAI e se teve melhora da dor na coluna, que é o que teoricamente estaria associado à atividade axial. E aí mais um desafio que a gente discute aí semanalmente os casos, que é do dia a dia. Muitos pacientes com AP axial são assintomáticos, então você vê as alterações e o paciente não tem sintomas. Então, a gente ainda tem muito o que caminhar aí em relação a esse tema. Quem gostar de pesquisa, sem dúvida, é um tema aí que tem bastante pano para manga, né? Se fala inicialmente um percentual pequeno dos pacientes, né, axial pura, né, 5%, mas eles vão aumentando ao longo da doença. A gente subdiagnostica, eles também são oligosintomáticos. Então é um desafio grande aí que a gente tem de conhecer melhor e tratar melhor, né? Certeza. Queria agradecer mais uma vez ao Felipe e ao Gustavo pela presença, a disponibilidade de tempo aí nessa ótima resenha científica. Foi um prazer inenarrável estar com vocês aí nesse episódio de podcast. Já fica aqui o convite para os próximos episódios também, que vocês são nota 10 e com certeza a reumatologia do Brasil aí tem orgulho de cada um de vocês. Vocês contribuem bastante, não só nas universidades, que vocês são professores, mas também aqui nesse podcast, compartilhando a experiência, o conhecimento de vocês. Muito obrigado mesmo. Show de bola, Pedrão. Eu sou suspeito porque eu já sou fã do não sei se é Reumatize ou Reumatize. Você disse que pode... Como que é? Fala aí. É o Reumatize. Reumatize. Eu aprendi com os meus residentes, que é Reumatize. Né? Eles me ensinaram. Eu sou fã, então chamando a gente tá aqui, né, Felipão? Foi muito bacana aí.
Muito legal o espaço. Parabéns a você pela iniciativa e por estar levando dessa forma descontraída e de alto nível científico, né? Minha última resenha aí foi um prazer gigantesco estar com vocês e com os outros brasileiros, o povo de fora. Fica à vontade aí, Pedro. E para você que não conhece ainda o Reumatize, nós estamos nas principais redes sociais, no Instagram, @Reumatize, nosso Reumatize Podcast, nos principais streamings de podcast, como o Spotify, Google, Apple, nosso canal do YouTube também, Reumatize, e nosso site, www.reumatize.com. Lá você consegue filtrar todas as nossas postagens do Instagram por conteúdo, por tema, e lá também está os nossos resumos, que são resumos dos nossos podcasts. Então, se você quer continuar atualizado com segurança na reumatologia, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Valeu! Valeu, mano. Um abração. Tchau, tchau.